na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Se há algo que nós, enquanto igreja, podemos e devemos nos gloriar, é de ser participantes da cruz de Cristo. Nesse culto de ceia, nesse culto de celebração ao Senhor, nós podemos dizer que estamos unidos com o Senhor através daquilo que Ele fez na cruz, a obra da cruz, né? Isso é muito especial para nós, cristãos, servos do Senhor, e é por isso que nós estamos reunidos aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo. O Senhor é digno. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos elevar a Deus uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor se faz presente nessa manhã, nesse culto, Pai. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos porque os nossos irmãos estão chegando, nossos irmãos estão vindo, Senhor Deus, podendo vir e ter essa liberdade de poder estar na Sua presença, te glorificando, te exaltando, porque o Senhor é merecedor de honra e glória. Senhor, nosso Deus, seja também com os nossos irmãos, mesmo aqueles que não podem estar aqui na parte da manhã, mas estão participando conosco, Senhor Deus, mesmo através do culto online. Senhor, nosso Deus, seja um tempo de bênção, Senhor Deus, um tempo de celebração, onde, Senhor Deus, o Seu nome possa ser exaltado, glorificado. Se, Senhor Deus, talvez com alguma pessoa que esteja participando também desse culto online, que ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Senhor Deus, que os louvores, Senhor Deus, que a mensagem, que tudo que seja feito aqui, Pai amado, possa de alguma maneira revelar o amor do Senhor por nós e o amor que o Senhor tem por essa alma, por essa vida que ainda não teve esse privilégio de se entregar completamente a Ti. Nós agradecemos, Senhor Deus, e dedicamos essa manhã, esse culto ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus, louvado seja Ele por nos ter dado mais um dia, mais saúde, mais alegria, mais oportunidades de podermos louvar o Seu nome. Então que nessa manhã a gente celebre ao nosso Deus com júbilo, com alegria, com prazer no íntimo do nosso coração, porque Ele é a nossa maior satisfação, nosso Deus é a nossa maior alegria. Cantemos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna sua misericórdia é, sua verdade por geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar
saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia é, sua verdade por gerações. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna sua misericórdia é, sua verdade por gerações. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia tem sido de geração em geração, como podemos louvar, né, nesse momento. Irmãos, uma das expressões de gratidão ao Senhor, de louvor a Ele, é quando nós reconhecemos e entendemos que tudo que nós temos, tudo que somos, pertence a Ele. E nesse momento teremos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Então, se você veio preparado para isso, né, você pode participar desse momento em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos com as palmas. Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Oremos. Senhor, nós louvamos ao teu santo nome, ó Pai, pelas ofertas depositadas no gasofilácio, ó Deus. Que o Senhor venha, em nome do nosso Senhor Jesus, usar este dinheiro, ó Pai, que os irmãos venham usar esse dinheiro para a Tua obra, Senhor, para melhorias e para ajudar as pessoas necessitadas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Eu quero, ainda aqui sentados, convidá-los a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. O texto é conhecido de todos. Trata-se da bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 13 e 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado, nós agradecemos porque estamos diante da Sua palavra e, Senhor Deus, nessa manhã queremos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fala conosco, Senhor Deus, nós estamos abertos a isso, que o Teu Santo Espírito encontre, Senhor Deus, mentes, corações, pessoas, Senhor Deus, de fato abertas a compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar. Nós clamamos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste mês de junho, nós queremos aqui nas mensagens que serão trazidas nos cultos de domingo pela manhã e domingo à noite, falar sobre o tema unidade, né? Unidade da igreja. Cremos que Deus, Ele nos permite, de fato, viver em unidade, né? E quando falamos sobre unidade, esse termo, ele vem de um termo bíblico, koinonia, né? Que tem a ver com comunhão. Koinonia é traduzido como comunhão. E esse termo comunhão, koinonia, ele tem a ver com partilha, né? Compartilhar algo. Tem a ver com intercâmbio, participação, companheirismo. Então, falamos sobre koinonia nesse sentido de que nós, enquanto igreja, podemos partilhar, né? E isso aparentemente é simples, né? Falando sobre comunhão, talvez você pense assim: bom, pastor, tem que ter assunto, né, no mês de junho para falarmos sobre esse tema. E, irmãos, tem assunto, porque o termo comunhão, aparentemente simples, é algo que tem sido perdido, tem sido difícil de se encontrar nas igrejas, e é algo que precisa ser resgatado por nós. Então, embora simples, né, e nós precisamos lembrar que nem tudo que é simples é fácil. Aliás, eu ouvi uma mensagem recentemente, onde o pastor dizia isso. Ele falava: olha, muita coisa na igreja é simples, mas não é fácil, né? Embora seja simples falar sobre comunhão, não é fácil. E quando eu penso em comunhão na igreja, eu penso que isso é desejo de Deus, né? Aliás, nessa mensagem final aqui, nesses versos finais, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele vai dizer isso: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Então, deve ser algo buscado, a comunhão, né, que vem do próprio Deus, do Espírito Santo para a igreja dele, deve ser algo buscado. Quando eu penso em comunhão, logo me vem à mente a ideia de família. E o que caracteriza uma família? Família é caracterizada por pessoas que, de alguma maneira, ou que têm laços de sangue que une elas.
E quando eu penso em igreja, o que caracteriza, então, uma igreja? Uma igreja, eu poderia dizer dessa maneira também, ela pode ser caracterizada como um grupo de pessoas que tem um laço de sangue que une essas pessoas, mas é o sangue de Cristo. É o sangue vertido na cruz. Então, por isso eu posso chamar você de irmão. Uma vez me disseram isso, né? Na classe de integração, a gente ouve muitas coisas assim interessantes que fazem a gente parar para pensar. Uma vez me perguntaram, pastor, por que a gente se chama de irmão aqui dentro da igreja? Aí eu falei, a gente é irmão, porque a gente tem um laço de sangue. Laço de sangue, pastor? Como assim? Porque nós temos um sangue que nos une, e é o sangue de Jesus. Isso, irmãos, é poderoso, isso é especial para nós enquanto igreja. Mas não adianta nós só dizermos que fazemos parte de uma família, nós só dizermos que somos parte de uma igreja. É necessário que, de fato, estejamos unidos. É necessário que estejamos em comunhão, né? Isso é importante. E essa comunhão, ela existe quando, de fato, temos algo em comum. No caso da igreja, o que há em comum entre os que creem é exatamente o fato de Jesus Cristo fazer parte da nossa vida cotidiana, o fato de nos reunirmos ao redor de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Paulo nos diz que a igreja, ela tem Cristo como o centro dela, né? E nessa unidade, essa pode ser, inclusive, uma característica de uma unidade interna, porque Cristo é quem está presente internamente na igreja, é Cristo quem fortalece, é quem abençoa a igreja dele, mas ela também é uma unidade que ela é externa, ela pode ser vista pelos outros. E aí é por isso que a palavra uns aos outros na Bíblia, ela é diversas vezes mencionada. Por exemplo, nós somos chamados a amar e honrar uns aos outros. Em Romanos 12, 10, nós encontramos essa orientação. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Gálatas 5,13, nós encontramos também essa orientação. Se você observar, nós somos convidados a sujeitar-nos uns aos outros. Nós encontramos isso lá em Efésios capítulo 5, 21. Nós somos convidados a suportar e perdoar uns aos outros. A palavra do Senhor nos mostra lá em Colossenses 3,13. Nós somos convidados, inclusive, a instruir e aconselhar uns aos outros. Está lá em Colossenses 3,16. Há várias orientações falando de uns aos outros na Bíblia, mas é porque essa unidade, ela não pode ser apenas interna, mas ela precisa ser vista, ela precisa ser externada para o mundo. Nós somos chamados a admoestar, a ser hospitaleiros uns com os outros, consolar e edificar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros, lavar os pés uns dos outros. Isso é especial, irmãos, porque isso demonstra que essa unidade não é apenas interna, mas ela é uma unidade externada para o mundo, e o mundo precisa ver essa unidade que temos. Quais são, irmãos, os nossos motivos para não estarmos em comunhão, em unidade com a igreja? E eu quero elencar aqui alguns motivos, da qual nós podemos perceber que algumas pessoas têm essa dificuldade de estar em comunhão. O primeiro deles é que algumas pessoas, elas colocam a falta de comunhão como responsabilidade da vontade de Deus. Talvez os irmãos vão pasmar quando eu falo isso, né? A vontade de Deus, pastor, é que eu não esteja em comunhão com a igreja. Aí você vai dizer, como assim? Alguém pode dizer que isso é a vontade de Deus? Pois é, ainda que isso não seja bíblico,
ainda que isso não tenha referência na palavra, ainda que isso não tenha fundamentação, há muitas pessoas que se dizem hoje unidos com Cristo, mas longe da igreja. Irmãos, eu quero dizer que é impossível estar unido com Cristo e longe da igreja dele. Porque quem inventou a igreja, quem criou a igreja, foi o próprio Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, se nós estivermos, de fato, unidos com Deus, vamos querer estar próximos e unidos com a igreja. Vai ser um desejo ardente do nosso coração estar unidos com a igreja. Talvez você diga, pastor, talvez você acompanhando online, pense e diga assim, pastor, há muitas pessoas desigrejadas. Esse é um termo bem conhecido nos dias de hoje, né? Desigrejados. Há muitas pessoas que se chatearam com a igreja, se chatearam com os seus líderes, com os seus pastores, e hoje elas não querem, não pensam sequer em colocar o pé dentro da igreja. Elas dizem, eu sou um bom cristão, mas eu não preciso da igreja. Meu irmão, você pode até ter esse argumento, mas ele não é bíblico, ele não vem de Deus, ele não pertence, né, à esfera da palavra. Isso não é saudável. Todo cristão verdadeiro tem o desejo de estar unido com a igreja do Senhor, porque Cristo é o cabeça dessa igreja. Há um outro motivo que é o desânimo. Há muitas pessoas que não estão com disposição de compartilhar e se aprofundar nos relacionamentos. Hoje em dia, irmãos, vivemos tempos onde os relacionamentos são frios, onde os relacionamentos são superficiais. E quanto mais eu me envolvo com a igreja, quanto mais eu participo dela, quanto mais eu estou enraizado na igreja de Jesus, eu percebo que é impossível ter relacionamento superficial. Porque as pessoas vão conhecer você, as pessoas vão ver suas falhas, você vai ver as falhas dos outros, e há pessoas nos dias de hoje que não querem mais isso. Elas dizem, eu não quero, eu não tenho mais essa paciência, eu não quero mais saber do problema dos outros, eu não quero falar dos meus problemas. Então elas resolvem simplesmente se afastar. Elas resolvem viver em ilhas. E também não dá para viver em ilhas. Nós somos chamados para viver em comunhão, em unidade com a igreja de Jesus. Há um outro motivo que eu também elenquei aqui, que são as mágoas. Pessoas que são magoadas umas com as outras, pessoas que tiveram decepções com pessoas de dentro da igreja. Então elas dizem, eu não vou pisar meu pé lá porque eu não quero olhar para a cara daquele irmão, daquele sujeito, daquela irmã, daquela sujeita lá. Mas isso é o seu motivo. Um outro que eu também elenquei, e é uma grande verdade, é o orgulho. Há pessoas que não reconhecem suas necessidades, elas não querem deixar serem vistas, porque elas não querem mostrar que elas são fracas em algumas áreas. E todos nós, irmãos, todos nós temos nossas fraquezas. Você pode ser forte em uma área, mas certamente haverá áreas na sua vida onde você é vulnerável. Mas você é capaz de admitir isso? Você é capaz de dizer, eu sou fraco nisso? Há muitas pessoas hoje em dia que dizem que admitir fraqueza significa você mostrar que você é inferior, e não é. Quando você admite que você é fraco em uma área, significa você mostrar que você é humano, que você está em processo de restauração, que você precisa crescer. Glória a Deus por isso. Há um outro motivo ainda, é a descrença. Alguns não creem que a palavra do Senhor, de fato, nos chama a viver em unidade. Ou se um dia creram, não creem mais, né? Deixaram de crer na unidade da igreja, na comunhão com os irmãos. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais as pessoas têm vivido longe da igreja, ou vivido em desunião, ou não têm estado completamente em comunhão com a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, irmãos, motivos bíblicos na palavra, para que nós estejamos, de fato, em unidade com a igreja dele. Para Deus, os nossos motivos, todos eles, e talvez se você estiver me ouvindo aí online, não esteja em comunhão, de fato, com a igreja, e você diz, pastor, um desses motivos é o meu. Eu quero dizer para você que esse motivo talvez seja um motivo carnal.
Paulo, ao dizer sobre as dissensões da igreja de Corinto, ele chega a dizer que aqueles irmãos são carnais e que eles precisavam conhecer a verdadeira sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Então, o que de fato pode afetar a nossa unidade com Deus? Em primeiro lugar, Isaías capítulo 59, versículo 2, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Isaías 59, 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Vou repetir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. A palavra do Senhor está falando de que os nossos pecados nos separam de Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, não estou entendendo a mensagem. O pastor não está falando sobre comunhão, em unidade dos membros da igreja, uns com os outros. O pastor está lendo um texto que tem a ver com a minha unidade com Deus. Isaías 59, 2 fala que os meus pecados me separam de Deus. E o que tem isso a ver com o fato de eu estar afastado ou não querer estar em comunhão com a igreja? Eu vou dizer para você, tudo. Tudo. Por quê? A nossa unidade, irmãos, com os nossos irmãos, está diretamente relacionada com a nossa comunhão com Deus. Eu só quero estar em comunhão com a igreja, eu só aceito me submeter aos meus irmãos a estar em compartilhamento de visão, de ideias e tudo mais, se eu estiver compartilhando Deus na minha vida. Se você tiver um problema com Deus, isso vai afetar a sua relação com os seus irmãos. Tiago nos fala no capítulo 4, versículos 5 a 8, o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele concede graça maior. Por isso que a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E alguns têm dificuldade com isso. Acreditam que, pelo fato de um dia terem entregue a vida a Jesus, não precisam mais se arrepender, não precisam mais reconhecer pecados, não precisam mais tratar traumas, feridas do passado. E esse é um grande erro, irmãos. É uma grande falha. Talvez essa seja uma grande falha da igreja nos dias atuais. Aceite a Jesus e você não precisa de mais nada. É o que nós temos ouvido em muitos púlpitos por aí. Aceite a Jesus. A cruz é suficiente. Eu creio na suficiência da cruz. Aliás, abri o culto de hoje, Gálatas capítulo 6, apóstolo Paulo dizendo que se há alguma coisa que ele deve se gloriar, ele se gloria na cruz, no poder da cruz. A cruz é suficiente, irmãos, mas para tratar pecados, para nos restaurar de feridas. E nós precisamos estar abertos a sermos tratados através do poder e da suficiência da cruz. Há pessoas que pensam, e isso é um erro, que quando eu aceito Jesus, é um efeito Nissim Lamen, instantâneo. Instantaneamente eu virei uma pessoa sem pecado, sem problema, sem traumas, sem nada a ser tratado, e aí as pessoas vivem dentro das igrejas sem serem tratadas, sem serem curadas,
sem serem confrontadas com seus pecados, com seus traumas, com seus problemas. E quantos há dentro da igreja assim? E eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito que Deus, Ele tem poder para tratar aquilo que eu peço para que Ele trate. Aquilo que eu exponho a Ele, aquilo que eu reconheço diante dEle. Aliás, essa semana eu tive uma longa conversa com um pastor amigo, né? E ficamos umas 4h30 conversando, e nós falávamos exatamente sobre isso. Ele pastoreia uma igreja, e ele falávamos sobre isso, sobre essas questões, e como dentro das igrejas nós encontramos pessoas não tratadas, não curadas, não afetadas pelo poder do Evangelho verdadeiro. Porque nós, pastores, nos omitimos de tratar e de entrar naqueles pontos lá tão difíceis, mas que precisam ser afetados. Se o pecado, irmãos, nos afasta de Deus, afetando a nossa unidade com Ele e os nossos irmãos, o contrário disso, a nossa proximidade com Deus, o fato de nós sermos purificados dos nossos pecados, nos aproximará dos nossos irmãos. Permitirá que tenhamos graça dentro de nós. Permitirá que possamos ver graça no outro irmão. Permitirá que eu seja de fato alguém perdoado por Deus. Sabe por quê? Quem não se perdoa, não perdoa o próximo. Há muitas pessoas que não se perdoam, irmãos. Elas olham para o espelho e elas veem um pecador imperdoado. Há muitas pessoas assim. É por isso que, aliás, o tema que nós vamos falar no mês que vem, aqui na nossa igreja, em julho e agosto, serão os tratamentos das feridas da alma. Eu acredito que sejam muito pertinentes. Quero levantar a bola sobre a unidade nesse mês, mas no mês que vem vamos tratar exclusivamente sobre esse tema. Tratar feridas da alma. Cura, né, interior. Cura, restauração de dentro. Porque isso é necessário. Salmo 34, versículo 18 diz, a palavra do Senhor, não precisa abrir, que eu vou falar rapidamente alguns versículos. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 51, versículo 16 e versículo 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus. São espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 147, 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, cura as feridas. Isaías 61, versículo 1 diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de espírito. Um coração quebrantado faz com que Deus se aproxime. Um coração, de fato, que reconhece os seus pecados, suas mazelas, reconhece que precisa do perdão de Deus, faz com que Deus esteja perto. Quebrantamento, meu irmão, não é você se colocar como um coitadinho, e você ter autoflagelo, né? Há pessoas assim nos dias de hoje. Antigamente havia isso, né? Havia mosteiros onde as pessoas entravam ali para se autoflagelar e viver de uma maneira aparentemente humilde, pobre, e elas se flagelavam, batiam nas suas costas, se cortavam para demonstrar uma aparente humildade, um aparente quebrantamento. E há pessoas assim nos dias de hoje também. Elas vêm, ai, coitadinho de mim, pastor, sou sofrido, sou uma pessoa tão desgraçada. Meu irmão, você tem a graça de Deus em você, em nome de Jesus. Você tem a graça de Deus. O desgraçado é que está sem Jesus lá no mundo, perdido. Você não é desgraçado coisa nenhuma. Revista-se, encha da graça de Deus. Mas há pessoas que andam até devagar, né?
Mas ficar lá na rua já está andando normal. Mas aqui chega. Meu irmão, você não precisa disso. Nós não precisamos dessa aparência. Isso não é quebrantamento, coisa nenhuma. Isso é aparência. Quebrantamento não é você cultivar espírito de lamentação, aparentar humildade. Quebrantamento não é você virar uma garrafinha de Coca-Cola, ser um padrão, né, aqui dentro da igreja. Isso não é quebrantamento, não. Quebrantamento é você aceitar que Jesus seja o centro da sua vida. Quebrantamento é você reconhecer a rebeldia do seu eu, reconhecer que você, meu irmão, se depender de você mesmo, você vai estar lá no mundo, pecando, longe de Cristo, bebendo, fumando, usando droga, olhar para uma pessoa lá, e você olhar e dizer, esse aí poderia ser eu. Esse poderia ser eu. É a diferença, né? Ontem tivemos uma reunião aqui com a nossa liderança, e falávamos exatamente sobre isso, que nossas atividades, seja lá o que formos fazer aqui, precisam estar permeadas de uma visão social, de olhar para o próximo com essa ideia de que, puxa, eles precisam ser afetados por aquilo que estamos fazendo aqui, seja lá o que for. Isso é fácil? Não, não é. Porque é mais fácil, irmãos, estarmos no nosso quentinho. Está gostoso aqui, né? O plástico está funcionando, está quentinho. Mas é mais fácil para a gente ficar aqui. Mas quebrantamento é você abrir mão do seu conforto, se necessário for, para deixar um mendigo sentar do seu lado, mesmo que ele esteja fedendo. Ah, pastor, isso é legal, hein? Bacana, é legal até a hora que você sentiu o fedor de um, durante um culto inteiro. É legal até a hora que tiver alguém aqui dentro, diferente, e que você fala, puxa vida, ele é diferente, mas foi Deus que colocou aqui. Isso é quebrantamento, que permite unidade no meio do povo de Deus. Quebrantamento, irmãos, é admitir que Deus possa de fato intervir em nossas vidas, que Deus possa interromper aquilo que nós achamos que está no curso correto do meu eu. Se Deus interromper, eu vou aceitar? Eu estou pronto a aceitar? Tem gente que ora, seja feita a sua vontade. Aí Deus fala, tá bom, deixa eu fazer a minha vontade. Não, Senhor, mas assim também eu não aceito. Eu não aceito isso na minha vida. Mas você não falou, você não orou, seja feita a sua vontade. Agora você está interrompendo o curso de Deus. Não, porque eu não posso aceitar esse tipo de coisa na minha vida. Então, você não aceita a vontade de Deus. Quebrantamento é jamais usurpar a glória de Deus. E como faço isso? Eu cedo lugar e honra aos outros. Quebrantamento é fazer reparações se isso for necessário, acertar as coisas, restituir, orientado pelo Espírito Santo. Quebrantamento é condoer-se com as necessidades dos outros e agir para reparar e suprir as necessidades daqueles que precisam, mesmo que essas pessoas não batam muito bem com as minhas ideias e com aquilo que eu acho que é correto. Por fim, quebrantar-se, irmãos, é deixar-se vencer. Convém que Cristo cresça e eu diminua, disse João Batista. Nós precisamos compreender, irmãos, que essa unidade que Deus deseja operar na igreja dele é uma unidade promovida pelo próprio Espírito Santo. Olha o que diz novamente, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 aqui na minha versão, há outras que estão no próprio versículo 13, mas na NVI, aqui no versículo 14, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa comunhão, ela é promovida pelo Espírito, com a graça, né, de fato, do Senhor Jesus, com o amor de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, essa comunhão, então, ela é baseada na Trindade? Sim.
ela é baseada na Trindade. É por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver, né, que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos para nos relacionarmos, porque o Pai, o Filho e o Espírito vivem em completa comunhão, unidade, numa perfeita relação. E é por isso que a unidade, a comunhão da igreja, ela se baseia na Trindade, no amor do Pai, na graça de Jesus e nessa unidade promovida pelo próprio Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, irmãos, e envolve todos esses elementos das quais nessa manhã eu compartilhei aqui com os irmãos. É esse quebrantamento nosso, é essa busca de ser cheio do Espírito Santo, é esse amor de Deus em nós, é essa graça do próprio Espírito Santo, do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus em nós, que promove essa comunhão, e é uma comunhão que não dá para ser explicada muito bem. Eu estou em comunhão com a igreja, mas essa comunhão é uma comunhão que eu não consigo explicar muito bem, porque ela é promovida pelo próprio Deus. Que seja assim, irmãos, em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque nessa manhã podemos falar sobre comunhão, sobre unidade, uma unidade que o próprio Senhor promove no meio da sua igreja. Senhor Deus, tira todas as barreiras que possamos ter para viver essa comunhão entre nós. Agora, Senhor Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com o seu povo aqui presente, espalhados pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.